a nossa linguagem matemática, razão, é uma divisão, tá? Isso aqui a gente está falando daqueles números que a gente chamou de números racionais. Gente. Aí, meu povo, então a razão é uma divisão, tá? Que a gente já viu que essas divisões aqui que a gente possa ter, né? Elas podem ser de 4 tipos, né? Né? Então eu posso ter uma divisão que vai ser um Azinho dividido por um Bzinho, desse jeito, né? A gente ainda pode ter uma divisão que vai ser um Azinho sobre um Bzinho. Isso aqui a gente já viu, que é a nossa forma de fração, né? Uma terceira situação que a gente possa ter ó, é um Azinho barra Bzinho. É a mesma coisa que a gente está falando, né? Nós estamos falando aqui de formas distintas de representar uma razão, ou uma divisão, ou um quociente, como vocês queiram falar, tá? Então, a gente tem isso. Fora disso, a gente tem um método aí bem corriqueiro, né? Que vocês conhecem já desde as séries iniciais, que é aquele o método das chaves, tá? Nesse método das chaves aí, a gente teria uma coisa assim, né? Então, nesse caso, o A, ele seria o dividendo e o B seria o divisor, tá? Nesse caso, como o B é o divisor, a gente tem que o B tem que ser diferente de zero, por definição, porque a gente não pode fazer divisão por zero, tranquilo? Tá? Por definição, proporção é uma igualdade entre duas ou mais razões. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco um exemplo, tá? Então, lembra dessas definições que proporção é a igualdade entre duas ou mais razões. Então, aqui a gente vai ter exemplo de números que a gente chama de inversamente proporcionais. Esses números inversamente proporcionais são conjuntos de números que, quando a gente multiplica ambos, a gente vai ter sempre o mesmo valor, tá? Então, a constante K também. Tá? Então, na parte, quando for diretamente proporcionais, a gente vai fazer uma divisão, vai achar um valor K. Lembrando que esses Ks aqui não necessariamente são iguais, tá? São Ks diferentes. Então, diretamente proporcional, eu faço divisões diversas, eu vou achar sempre a mesma coisa, que a gente chama de frações equivalentes, tá? Na parte de números inversamente proporcionais, eu faço multiplicações diversas. E eu vou estar sempre achando também um valor igual. Então, se isso acontecer, o produto entre dois números quaisquer der sempre um valor igual, eu digo que o produto de todos esses números que dá esse valor igual são números inversamente proporcionais, beleza? Assim como os números que eu tenho aqui, se eu fizer várias divisões, que eu vou mostrar exemplo para vocês, se eu fizer diversas divisões e der sempre o mesmo valor, eu digo que isso são números diretamente proporcionais. Então, eu tenho uma situação assim, por exemplo, 6 sobre 2, ó, se a gente simplificasse essa fração aqui, ó, a gente estaria, depois eu vou voltar sobre a parte de proporção ainda, tá? A gente estaria com um terço, por exemplo, ó, porque eu tinha que simplificar tudo pelo MDC, né? Como ambos são números pares, eu ia dividir então pelo 2, né? Então, dividir 2 por 2 dá 1, 6 por 2 dá 3, tá? Então, isso aqui era uma situação. Eu teria uma outra situação aqui, ó, digamos, que eu poderia dividir, isso eu já mostrei, tá? Estou reforçando, o 5 por 15, né? 5 por 15, a gente também poderia simplificar aqui, né? Tanto o 5 quanto o 15 pelo MDC entre esses dois números. O MDC, lembrando que é o máximo divisor comum, é o maior número que divide ao mesmo tempo ou simultaneamente os dois, né? Então, nesse caso, eu posso dividir por 5, né? Já que os dois terminam em 5, a gente consegue dividir por 5. Dividindo 5 por 5, a gente vai ter 1 aqui, né? E dividindo 15 por 5, a gente vai ter o 3 também. Eu não estou colocando aqui para não ficar muito cheio, tá? Para não ficar ruim para vocês. Ó, aí a gente teria, então, um outro exemplo que eu estou trazendo para vocês, que está 12 dividido por 36. 12 dividido por 36, meu povo, a gente poderia simplificar ambos por 12 também, porque nesse caso 12 ele é o MDC entre os dois números, tá? Isso aqui também dava um terço, tá? Então, o que a gente viu? Que eu saí simplificando frações diferentes, distintas, tá? E mesmo assim, eu obtive o mesmo valor. Esse mesmo valor que a gente está obtendo aí, a gente está chamando de constante de proporcionalidade, que é a constante K, ou simplesmente a fração na sua forma reduzida, tá? As frações na sua forma reduzida. O que isso quer dizer para a gente, meu povo? Que 2 sobre 6, 15 desculpa, 5 sobre 15 e 12 sobre 36 são frações equivalentes, tá? São frações que têm o mesmo valor, tudo bem? Ou seja, na sua forma mais simplificada, ambas darão como resultado 1 sobre 3, tudo bem? Então, isso é importante a gente saber. Se isso acontecer de ser o mesmo valor, a gente vai, então, usar a definição
de proporção, tá? A definição de proporção que ele fala que é a igualdade entre duas ou mais razões, beleza? Então, se isso é verdade, ó, eu posso dizer com precisão que 2 sobre 6 é a mesma coisa que 5 sobre 15, que é a mesma coisa que 12 sobre 36 e que é a mesma coisa que 1 sobre 3, tá? Então, aqui, ó, a gente teria frações equivalentes, tudo bem? Ou, de outra forma, a gente poderia dizer que esses números são proporcionais, que a gente pode chegar simplesmente numa fração no formato irredutível, né? Irredutível porque não dá mais para reduzir, já foi simplificado ao máximo. E nesse caso a gente teria uma constante k aqui que poderia representar qualquer uma das frações citadas. Aí, meu povo, olha só. Números inversamente proporcionais, então, eu falei para vocês que são um conjunto de números que, quando multiplicados, a gente vai obter sempre um valor igual, tá? Que eu estou chamando aqui de constante k também. Vai ser, é claro, um k diferente do que estava aqui, tá? É um outro k. Ó, a gente tem um primeiro exemplo assim, ó. 2 vezes 12. A gente sabe que 2 vezes 12 é 24, né? Aí isso é um exemplo. Aí a gente tem outro exemplo. Quem é o outro que eu tenho aí? 6 vezes 4, que também dá 24, tudo bem? Aí tem um outro exemplo, que é um terceiro, né? Poderia ser mais que isso. A gente tem um exemplo de 8 vezes 3, que também é 24, tá? Então, o que a gente observou, meu povo? Que eu peguei conjunto de números multiplicados, né? Que quando eu faço esse produto, eu acabo tendo sempre o mesmo valor, né? Então, a gente chama isso de constante, tá? Nesse caso, é a constante de proporcionalidade. Por quê? Porque os números envolvidos ali nos produtos, eles são inversamente proporcionais, beleza? Que é aquele exemplo que eu falei para vocês sobre grandezas, né? Aí tá. Já que isso é verdade, a gente pode dizer, então, que 2 vezes 12 é a mesma coisa que 6 vezes 4, desculpa, que é na igualdade, que é a mesma coisa que 8 vezes 3, que é a mesma coisa que 24, tudo bem? Então, isso aqui são exemplos, ó, de números inversamente proporcionais, que se a gente fizer uma multiplicação entre quaisquer desses dois números aí envolvidos, a gente vai ter sempre o mesmo valor, tudo bem? Então, isso é importante demais. Então, desse jeito, a gente teria que o A vezes o D, ó, o A vezes o D é a mesma coisa que B vezes C, tá? B vezes C. Então, eu vou mostrar isso para vocês aqui embaixo, com base no que a gente viu aqui da nossos exemplos, tá? Aí, meu povo, desse exemplo aqui a gente viu, por exemplo, ó, pela aplicação feita, que nós teríamos aqui, por exemplo, o 2 sobre 12, não, 2 sobre 6. 2 sobre 6, deixa eu voltar aqui, ver se vocês conseguem olhar melhor. Ó, 2 sobre 6 era igual a 5 sobre 15, né? 5 sobre 15. E aí também tinha uma terceira igualdade, que era 36 sobre 12 sobre 36. Aí eu vou pegar esse exemplo aqui para vocês, a gente só usa duas igualdades, tá? Depois a gente usa, por exemplo, uma primeira com a segunda, uma primeira com a terceira, a segunda com a terceira, a gente pode usar assim e ver que isso de fato é válido por essa propriedade aqui das proporções. Aí, gente, se isso é verdade, então, ó, eu posso fazer o meio pelos extremos para verificar se esses números são ou não diretamente proporcionais. Então, eu teria assim, ó, 2 vezes 15, né? 2 vezes 15, eu vou verificar se é verdade, né? Se 2 vezes 15 é a mesma coisa que 6 vezes 5, tá? 6 vezes 5, desse jeito, né? Então, se os números fossem diretamente proporcionais, já que eles são de verdade, é porque 2 vezes 15, que é 30, né? É a mesma coisa que 6 vezes 5, que também é 30. Tá? Como vale a igualdade, a gente vê que, de fato, esses números aí, essas razões, né, envolvidas, são proporções. Tranquilo? Então tá, minha gente. Ó, além disso, de ter os números... Ó, deixa eu só voltar aqui, então, do que a gente já viu, né? Definições de razão, que é uma divisão. A igualdade entre duas ou mais razões, ou duas ou mais divisões, é uma proporção, a gente já viu quando. A gente vai ter, então, números que são diretamente proporcionais, que são várias frações que, quando a gente faz a simplificação, vai ter sempre um valor constante, que é k, que eu peguei exemplo de 3 frações, dá sempre o mesmo valor, que é 1/3, mas pode ter frações que dão outro, podem dar outros valores, tá? A gente vai ver números, então, quando multiplicados ali,
vai dar sempre um valor idêntico, então a gente fala que esses números são inversamente proporcionais, que é o caso de 2 vezes 6, que é a mesma coisa que 6 vezes 4, que é a mesma coisa que 3 vezes 8, né? Então, a gente viu que está sempre 24. Aí agora, então, meu povo, a gente vai falar sobre divisão, né? Divisão em partes diretamente e inversamente proporcionais, tá? Olha só, meu povo, como a gente viu na parte de divisão diretamente proporcional, a gente vai usar esse conceito para cá, tá? Então vai ser mais ou menos assim, ó. A gente vai ter que dois valores somados dá um valor z, né? Então estou com x vezes mais um y dá um z qualquer, a gente vai ver a aplicação. E aí a gente vai ver que sobre a parte, essas partes sendo divididas em formas uma divisão em parte diretamente proporcionais, em parte diretamente proporcionais. Quando isso acontecer, a gente vai montar um sisteminha, tá? Um sisteminha com duas equações, onde eu faço as somas envolvidas ali, o total citado, e aí eu vou precisar fazer uma razão entre as partes envolvidas também, ali levando em consideração essas proporções que a gente viu, tá? Então isso aqui vai ter um K, esse K vai ser a nossa referência. Aí, como vai ter a questão da igualdade, isso aqui não é mais, isso aqui é igual, gente. Estou errado aqui, só me observar agora. Aí, como a gente vai ter a questão da igualdade, aí a gente vai pegar e vai igualar uma expressão aqui com K, a outra depois com K, e coloca todo mundo em função do K. Depois que botar todo mundo em função do K, a gente vem substituir na primeira expressão para achar quanto que vale esse K e determinar quanto que vale o X e o Y. Tá? Então, são situações. Outra situação é divisão em partes inversamente proporcionais. A primeira expressão é idêntica, a segunda expressão, ao invés de ter uma divisão, a gente vai ter uma multiplicação, tá? E aqui também eu coloquei um mais, mas não é mais, tá? É uma igualdade, tá? Então, vou ter um x vezes um w vai ser igual a um y vezes um r, que aí vai ser igual a uma constante k, pelo que a gente vê das partes inversamente e diretamente proporcionais, tá? Meu povo, determine x e y nas sucessões, né, sucessões de números, e aí a gente vai ter mais. As sucessões 7, 21, x, 3 e y são diretamente proporcionais, nesta ordem, tá? Então, o que acontece, meu povo? Nesse caso, como está falando diretamente proporcionais, a gente vai ter que voltar para aquela questão das frações, tá? Eu vou ter que dividir quem? O primeiro daqui pelo primeiro daqui, o segundo daqui pelo segundo daqui, e o terceiro daqui pelo terceiro daqui, nesta ordem, tá? Então, eu preciso manter essa ordem. Então, tá. Sendo assim, ó, o que eu vou fazer? Já que diz que os números são diretamente proporcionais. Então, o 7 sobre 3, ele vai ser igual a 21 sobre y, 21 sobre y, que vai ser igual a x sobre 15, tá? Então, aqui a gente está com proporções, meu povo. Eu estou com 3 frações aí, que está afirmando que são números diretamente proporcionais, né, que são razões. E aí a gente quer descobrir quanto que vale o x e o y, tá? Nesse caso, a gente vai usar sempre como referência aquela fração que tem só a parte numérica, vai igualar uma por vez com aquelas que tem uma letra, para conseguir determinar quanto que vale esse x ou esse y, tá? Então, isso aqui vai ser o nosso K, tá? Vai ser o nosso constante de proporcionalidade. Sendo assim, meu povo, a gente vai, então, ó, fazer por vez, tá? Eu vou colocar assim, ó. Eu posso fazer assim, ó, 21 sobre y, igual essa parte que tem número, tá? Então, a gente sempre vai igualar a parte que tem número para achar uma das letras. Isso vai ser uma situação. Ó, então, aqui eu faria uma conta, beleza? A outra conta que nós faríamos era com base na última fração. Já fiz essa para igualei a primeira com a segunda para achar o y. Eu vou igualar a primeira com a terceira para achar o x, tá? Então, vai ficar assim, ó. Vou colocar bem aqui, tá? Então, na segunda, ó, eu posso ter o x sobre 15 igual a 7 sobre 3, que é o K, tá? A gente vai usar, então, essa constante de proporcionalidade que foi dada nas duas frações que tem número, letras, né, para poder determinar quem são essas letras, tranquilo? E aí daqui, gente, a gente vai fazer, então, usando a definição, né, da propriedade das proporções, meio pelos extremos. Y vezes 7 é 7 vezes y, né? Vou colocar para cá, tá? Isso aqui vai dar 7y. Aí 21 vezes 3, 21 vezes 3, né? 3 vezes 1 dá 3, 3 vezes 2 dá 6. Isso aqui é 63. Se quisesse fazer assim, poderia, se quisesse, nem precisava multiplicar, porque a gente vai precisar dividir esse 63
por esse 7 aqui que está multiplicando o y, tá? E quando a gente fizesse isso aqui, ó, a gente ia achar que esse y só podia ser 9, tá? Então a gente achava esse valor de y, tranquilo? Da próxima, gente. De novo, já que os números são diretamente proporcionais, vale essa propriedade das proporções, né? O produto dos meios pelos extremos. Então, eu vou multiplicar o 3 vezes o x e o 15 vezes o 7, tá? E aí vai ficar, então, assim, ó, 3x igual a 15 vezes 7. Aí você poderia multiplicar se quisesse. Se não quisesse, eu nunca multiplico porque eu não gosto de ter trabalho. Aí eu faço assim, ó, 15 vezes o 7 dividido por 3. Professor, por que o senhor fez assim? Porque eu estou vendo que o 15 ele é um múltiplo de 3, né? Ou seja, eu consigo dividir o 15 por 3. Dividindo o 15 por 3, eu acho exatamente 5, então meus cálculos acabam ficando um pouco mais fácil, né? Aí, desse jeito, meu povo, como é que vai ser esse x, então? 5 vezes 7, 35, tá? Ó, então vamos para a próxima, né? A próxima é a parte de sucessões inversamente proporcionais, tá? Letra B fala assim, ó, as sucessões x, 3, 2 e 9, 18 e y são inversamente proporcionais. Gente, se for inversamente, ao invés de fazer a relação ali dividindo, a gente vai multiplicar, tá? A gente vai ter que multiplicar porque fala que são inversamente proporcionais, lá pelas definições que a gente viu sobre números inversamente proporcionais, tranquilo? Sendo assim, meu povo, eu vou aqui, então, ó, ter que multiplicar esse primeiro por esse primeiro. Nessa multiplicação, sempre eu coloco primeiro o número, depois a letra, tá? Então, eu vou dizer assim, ó, que 9x, aí eu vou ter que pôr a igualdade, tá? É igual a 3 vezes 18, né? 3 vezes 18, tá? 3, vou colocar o pontinho aqui, porque senão vocês vão achar que eu vou estar colocando x. 3 vezes 18, que é igual a quanto? Então, percebam a diferença entre as sucessões diretamente e inversamente proporcionais, tá? Quando for diretamente, a gente divide. Quando for inversamente, a gente multiplica, beleza? Aí, meu povo, essa parte aqui, ó, a gente consegue fazer a multiplicação e obter números. Isso aqui vai ser o nosso K, tá? Então, 3x igual, desculpa, 9x. 3 vezes 18, 3 vezes 8 dá 4, né? Vai 2, 3 vezes 1 é 3, com mais 2, 54, tá? Isso tudo é igual a 2y. Vai por parte, tá? Então, por parte, ó, a gente faria assim, ó. 9x igual a 54, né? E 2y também igual a 54. Tirar 54, né? Ficou assim, ó, a nossa primeira situação. E 2y também igual a 54. Aí a gente montou tudo aqui, beleza? Aí eu resolvo as partes aqui, né? Isso aqui seria a nossa segunda equação, então, beleza? Aí, gente, eu vou resolver uma equação para achar o x, ó. Então, o x, ele seria 54 dividido por 9, né? Vocês já até me falaram a resposta. Então, o x aqui seria exatamente 6, né? Se o x fosse 6, ó, a gente teria que essa igualdade aqui seria realmente igual a 54. E o 2y aqui igual a 54, eu faço y igual a 54 dividido por 2, né? 54 dividido por 2 só pode ser 27. Então, seria exatamente isso. Aí, para a gente poder verificar aqui, por exemplo, ó, pelas proporções aqui que foram faladas, né? Grandezas inversamente proporcionais, aqui a gente teria 9 vezes 6 igual a 3 vezes 18 igual a 2 vezes 27, né? A gente diria que esses números aí envolvidos, então, eles seriam números inversamente proporcionais. Assim, ó, divido o número 480 em partes diretamente proporcionais. Gente, diretamente proporcionais. Professor, como é que eu vou resolver? Aí ele fala a 3, 4 e 5, né? Então ele quer que divida isso em 3 partes diretamente proporcionais a isso. Aí, meu povo, como é que a gente vai fazer, então, para resolver isso? Ó? A gente já tem uma situação aqui, a gente vai fazer assim, ó. Sejam as partes, né? As partes que a gente quer, sejam as partes. Aí a gente chama essas partes de letras, gente. Letras minúsculas, geralmente, tá? Pode, se quiser chamar de letra maiúscula, não tem problema, não. Aí, sejam as partes, eu vou chamar de x, y e z. Tranquilo? Eu vou chamar assim, ó. X, y e z. Então, dessa forma, eu vou ter as partes assim, ó. X, y, z, coloco no parênteses e a gente tem aqui as proporções que a gente vai dividir, né? 3, 4 e 5, tranquilo?
Aí, como a questão dizia para a gente que queria fazer a divisão em partes diretamente proporcionais, a gente vai ter, então, que fazer frações, tá? Fazer frações aí para dividir isso tudo. E aí eu falei para vocês que isso aqui a gente vai montar três equaçõezinhas, tá? Desculpa, duas equações. Uma vai ser assim, ó. Numa das partes, eu posso verificar essa soma. Vou mostrar aqui, ó. Ó, eu quero dividir todo o número aqui, né? Toda os 480 para três partes, né? Só que as partes são nessas proporções aqui, ó. 3, 4 e 5, tá? Então, primeiramente, eu vou verificar só somando essas partes que cada pessoa ali vai ganhar, né? Isso como se fosse uma divisão para pessoas, né? Aí, x mais y mais a parte de z, né? Então, aqui eu tenho as partes, ó. As partes seriam x, y e z. Então, as partes que x, y e z ganhariam, somando tudo, quanto que dava? 480, tá? Então, aqui eu coloco 480, que seria somando todas essas partes. Então, eu fiz aqui uma soma inicialmente, tá? O resto que eu vou fazer aqui é com relação às proporções. As proporções são... Como é que eu faço as proporções? Ó? X sobre quanto? Ó, x sobre 3. Aí aqui, gente, eu vou ter que manter igualdade, tá? Porque a gente está falando de proporções. Igual a y sobre 4 igual a z sobre 5, tá? Então, nesta ordem. Z sobre 5. Só que aqui, professor, eu não vou conseguir achar nada, por quê? Porque quando eu for resolver a primeira expressão, eu tenho um x, um y, um z, não tem como eu resolver. Não dá para fazer como equação de primeiro grau. E na terceira também eu tenho frações que não vai resolver nada. Então, nesse caso, a gente sabe que já que são diretamente proporcionais, né, a gente vai ter que isso aqui vai dar uma constante k, beleza? Então, eu vou colocar esse k bem aqui. O k é uma estratégia. E aí, meu povo, a partir de agora, deixa eu voltar aqui com vocês numa coisa que eu mostrei bem aqui, ó. Ó, eu mostrei bem aqui para vocês, isso aqui logo no começo da aula, sobre números diretamente proporcionais. Eu mostrei bem aqui, deixa eu colocar de novo. Ó, se os números são diretamente proporcionais, é porque eu vou dividir todas as frações ali, simplificar e vai dar sempre uma constante k, beleza? Que é o que eu estou mostrando aqui nessa segunda equação. Se isso é verdade, para que isso aí aconteça, então a gente vai fazer o seguinte, ó, eu vou pegar uma dessas frações por vez e vou igualar com k, tá? Eu vou colocar todo mundo em função de k, o x, o y e o z, tudo em função de k, tranquilo? Então, primeiro eu vou fazer assim, ó. Primeiro, x sobre 3, isso é igual a k, tranquilo? Aí eu vou isolar, então, eu vou isolar o x, tá? Então, eu vou ter que o x vai ser igual a quem? O 3 está dividindo o x, vai passar multiplicando o k, tá? Então, vai ficar 3k, assim, ó. Aí eu vou guardar isso aqui. Vai ficar guardadinho aqui no lugar. Vou para a segunda parte. Quem é a segunda parte? A próxima fração. Y sobre 4 também é igual a k. Então, y sobre o número 4 também é igual a k. Aí eu faço a mesma coisa. Ó. Eu pego o y e vou isolar. Então, 4 está dividindo o y, passa multiplicando o k. Então, 4k, assim. Ó. E aí já isolei. Aí, por último, eu vou pegar a outra fração que a gente tem, né, ali da parte das proporções aqui, ó. Como é que fica? Z sobre 5. Z sobre 5. Também igual a K, né? Porque esse K é constante de proporcionalidade. Aí, ó. Eu vou isolar o Z. Então, o Z, como é que... Muito bom. Ó, então, já achei que o Z, ele é equivalente a 5K. Tranquilo? Por que nós fizemos isso, meu povo? A gente fez isso exatamente para ter um valor para substituir na primeira expressão e conseguir determinar, já que na primeira expressão a gente tem um número total aqui, né, de tudo. Então, a gente vai substituir nessa primeira expressão aqui, ó, o valor de x, de y e de z, e vai conseguir determinar quanto que é o k, depois a gente retorna, né, para essas partes aqui, ó, e vai achar quanto que vale o x, o y e o z, tá? Então, é para isso. Então, beleza, gente, ó. Então, eu vou reescrever aqui, tá? X mais y mais z igual a 480, né, que é o quanto que é dividido para essas três partes. A gente não sabe quanto cada parte vai ganhar ainda. Mas a gente vai agora utilizar as equivalências que eu tenho. O x é a mesma coisa que 3k. O y é a mesma coisa que 4k. E o z é a mesma coisa que 5k. Então, mais 5k. Então, a gente está fazendo trocas para ficar apenas com uma letra, porque a gente sabe que uma letra só,
a gente consegue chegar na equação de primeiro grau e resolver, né? Aí, gente, olha só, eu posso juntar aqui todos os coeficientes de K, né? 3 com mais 4 dá 7, né? 7 com mais 5, 12. Então, 12 K. Isso é igual a 480, tá? Aí, para achar o K, meu povo, a gente vai só dividir o 480 por 12, né? 480 dividido por 12. Quem já fez aí, quanto que achou? 48 por 12 dá 4, né? Então, 4 e coloca o 0 na sequência. Então, o K é exatamente 40, não é isso? Vai achar os valores de X, ó, que são as partes, né, que a gente falou ali que quer fazer a divisão. Tá? Então, bora voltar para cá. Ó, a gente achou que o K é 40, né? E que o X é 3K. Ó. Então, eu vou colocar bem aqui, ó, X é igual a 3 vezes 40. Então, né? X é 3 vezes 40. Sendo assim, ó, 3 vezes 40 dá 120, né? Ó, então 120 aqui para essa primeira parte, tá? Aí eu vou colocar aqui a parte do y. O y, que era igual a 4K, então ele vai ficar 4 vezes 40 também. 4 vezes 40, 160, né? Aí a gente acharia a parte do y, tá? A parte do z, gente, o z é 5K, ó. É 5 vezes 40, né? Então o z daria 200. 200. Aí, professor, como é que eu sei que está certo, né? Como é que eu vou saber que está certo? Para saber se está certo, a gente faz a verificação por aqui, ó. X mais Y mais Z, né? 480, né? Aí a gente vai ver, então, ó, X mais Y mais Z, né? Que a gente tinha feito, ó. Só que o X é quanto? O X é 120, né? Então, 120 mais 160 do Y mais 200, né? 200 do Z, tá? Aí isso aqui, ó, tem que se eu somasse 120 com 160, dava 280, né? 280 com mais 200, isso aqui era igual a 480. Tudo bem? Então a gente fez a verificação e viu que de fato está certo. A página fala assim, ó, divida o número 90 em partes inversamente proporcionais, meu povo. Aí, meu povo, eu precisaria primeiro, então, definir as partes, né? Aí eu ia escrever, ó, sejam as partes. Dizer, tá? Então, essas aqui seriam as partes. Então, eu vou montar assim, ó, x, y, z, e aí eu vou colocar as partes na sequência, ó, 3, 4 e 6, tranquilo? Aí, meu povo, por ser algo inversamente proporcional, a gente vai fazer naquela parte lá a parte de multiplicação e não mais de divisão. Só que eu posso ver ainda, ó, que se eu somar as partes de x mais y mais z, isso aqui vai dar todo o quantitativo, né, que vai ser dividido, ó. Que nesse caso é 90, né? Então aqui 90, tá? 90, eu chamo isso aqui de equação 1, só para ficar bem organizadinho, tá? Aí agora eu vou fazer as proporções. No caso, são partes inversamente proporcionais, né? Então 3 vezes x, ó, eu vou ter que multiplicar, tá? Dá 3x. Isso aqui é igual, pessoal, aqui porque é importante manter igualdade, não é soma, tá? Aí 4 vezes y, que é igual a quanto mais? 6 vezes z, porque é ele que a gente vai usar para fazer a troca, né, e resolver a situação na primeira equação, tá? Então, desse jeito, ó, como a gente tem as igualdades todas, eu pego a primeira coisa igual com K, a segunda coisa igual com K, e a mesma coisa eu faço com a terceira. Eu vou até separar aqui no cantinho assim, ó. Vou botar aqui 3 espaços, tá? Aí, ó. Então, eu vou ter a primeira situação, né, que 3x igual a K. A segunda situação que 4y também é igual a K. E na terceira, 6z também igual a K, né? Já que os números são inversamente proporcionais. Então, eu vou trocar, né, x, y e z, isolar todo mundo e deixar tudo em função de K. Então, x ele vai ser o K sobre 3, tá? Vai ficar uma fração mesmo, sem problema, porque estava multiplicando, passo dividindo, tá? O y, ele vai ser o K sobre 4, aqui a gente vai cair naquela parte que já trabalhamos esse ano, relembramos, né, sobre a parte de MMC. E o Z vai ser o K sobre
6 também, tá? Desse jeito assim, ó. Então, a gente aqui isolou. O que que só isolou, professor? Para substituir aqui na primeira equação, tá? O lugar de x, do y, do z, vai ficar todo mundo em função de k, vai ficar só uma letra e a gente consegue resolver a situação toda, beleza? Aí, meu povo, então, eu vou colocar aqui para baixo, tá? Porque senão vocês não vão conseguir enxergar ali para a parte mais da direita. Então, vou pegar a primeira expressão, que a gente tem aqui, mais y, mais z. Isso tudo era 90, né? Que x e y eram as partes que a gente ia dividir. Aí eu vou substituir, meu povo, ó. Onde tem um x, ó, eu vou colocar k sobre 3. K sobre 3. Mais, onde tem um y, k sobre 4. Onde tem o z, eu vou botar k sobre 6. Então, k sobre 6. Isso tudo vale 90. Aí aqui o nosso desafio só é tirar MMC entre 3, 4 e 6, tá? 3, 4 e 6. Sei que talvez vocês tenham dificuldades, por isso que eu vou fazer aqui no rascunhozinho à parte esse MMC, tá? Deixa eu fazer aqui no cantinho. Nem vou fazer nessa folha para não deixar ela tão feia. Aí, meu povo, vamos lá. Bom, o MMC, se alguém aí de repente tem dificuldade, tá? O MMC 3, 4 e 6, né? A gente quer descobrir isto, tá? Aí o que eu faço? Vou colocar 3, 4 e o 6 e vou decompor, vou fatorar, né? Fatorar é decompor em fatores primos, tá? Então a gente vai dividir sempre por o número primo na direita, só. Depois a gente faz o produto disso para determinar aí essas partes. Aí, meu povo, olha só. Aqui eu vou dividir, ó, por 2, porque na esquerda tem os números pares. Eu só faço divisão, gente, daqueles números que for possível dividir. O que não for possível, a gente repete, tá? Nessa parte aqui, você já viu isso lá pelo 8º ano. Ó, então 3 não dá para dividir por 2, porque não dá uma divisão exata. A gente repete. O 4 eu consigo dividir, né? 4 por 2, aqui dá 2, eu vou colocar no resultado. E 6 por 2 dá 3, tá? Então, fiz a divisão. Como ainda há número par aqui na esquerda, eu vou continuar dividindo por 2, tá? Quando não der mais para dividir por 2, eu tento ver se dá para dividir por 3. Aí, de novo, ó, eu tenho 3, 2 e 3, só que dá para dividir por 2 é o próprio 2, tá? Então, os outros eu vou repetir. Então, 3, 2 dividido por 2 dá 1, e o 3 eu vou repetir, tá? O objetivo é chegar em 1 aqui em todo mundo. Aí, no próximo passo, só tem o 3 e o 1 aqui, né? O 3 e o 1, inclusive são números primos, eu vou conseguir dividir se for por 3, tá? Então, só dá para dividir por 3, eu vou colocar aqui esse próximo divisor, ó, aí vai ficar assim, tá? E aí, meu povo, eu vou dividir de novo. 3 dividido por 3 dá 1 como resultado. O 1 aqui já não vou mais dividir. E o 3 por 3 também dá 1. Ó. Cheguei no meu objetivo. Aqui a gente vem e faz uma multiplicação entre os números que estão aqui, tá? Aí eu faço assim, ó. 2 vezes 2 vezes 3 o resultado. Então ficou desse jeito, ó. Igual a 2 vezes 2 vezes 3, tá? Aí aqui a gente acha esse MMC. O MMC, então, é 12, tá? Então, a gente vai ter assim, tá? MMC é mínimo múltiplo comum, beleza? É o que a gente chama aí de MMC. Então, achei 12. Vou voltar para resolver a minha equaçãozinha. Isso aqui a gente vê na parte das frações, tá? Aí, então, aqui, meu povo, ó, o 12, a gente chama de denominador comum. Aí, gente, com isso, ó, eu posso tirar esse MMC aqui, que pode ser de um lado, pode ser dos dois, tá? Se fosse dos dois, eu iria fazer um outro artifício. Aí, gente, ó, esse MMC, que é o novo denominador comum para as frações que a gente tinha, ele vai ser um número que equilibra toda a equação, né? Então, olha só, eu vou dividir ele para 3, vou dividir ele para 4, vou dividir ele para 5, 6. E aí, os valores que for dando aqui em cada fração, eles vão multiplicar na parte superior, tá? Então, 12 eu vou dividir para 3, aqui eu vou ter que o resultado é 4, tá? Eu só vou colocar aqui no cantinho, depois a gente multiplica. Aí 12 dividido por 4 vai ficar 3 como resultado. E o 12 dividido para 6 vai dar 2, tá? Aí, gente, ó, tanto assim, eu vou multiplicar agora. Então, 4 vezes o K vai dar 4K, mais 3 vezes K vai dar 3K, e 2 vezes K. Aí, gente, no próximo passo, ó, eu vou somar todos esses Ks aqui,
e ao mesmo tempo eu vou passar esse 12 multiplicando o 9, porque ele está dividindo aqui decimento, tá? Então, somando aqui, ó, 4 com mais 3 com mais 2, né, 9. Então, aqui eu vou ter 9K igual a 90 vezes 12, né? Assim, ó. Então, a gente teria uma expressão dessa. Aí eu vou colocar para cá, para ficar melhor. Então, o K, ele é a mesma coisa. Eu só não vou multiplicar, vocês vão entender por quê, tá? 90 vezes 12, se quisesse, não tinha problema, não. Aí o 9 que está multiplicando o K, ele passa dividindo tudo, tá? Então, aqui dividido por 9. Por que eu botei assim, meu povo? De novo. Eu botei porque eu sei que o 90 dá para dividir por 9, né? 90 dividido por 9 dá 10. Aí eu vou restar minha expressão aqui, então, com o K igual a 10 vezes 12, né? 10 vezes 12, tá? Então, o K só pode ser 120, né? Então, achei o K sendo 120 como resultado, beleza? Então, o K, nossa constante de proporcionalidade, né, que seria, a gente teria como resultado. Dessa forma, aí eu venho aqui, ó, e vou achar os valores, né, das partes do x, do y e do z, tá? Botando para cá, a gente vai conseguir definir, então, quanto que valia o x, né? Então, o x era o valor de k que a gente tinha achado, que era 120, né? 120 sobre 3. 120 dividido por 3, já me falaram, né? 40. Então, a gente achou esse valor, que era a parte de k, né? Desculpa, de k não, de x. Aí o y era 120, né? 120 dividido por 4, então x no y, deixa eu só tirar aqui uma telinha que está me incomodando. 120 dividido por 4, né? 12 dividido por 4 dá 3, né? Então isso aqui daria 30. Pam, pam. Aí se a gente quisesse, gente, ó, 30 com mais, desculpa, 40 com mais 30, 70, né? Para chegar em 90 só falta 20. Esses 20 que faltam é a parte aqui de Z, ó, que era o 120, né? Dividido por 6, tá? 120 dividido por 6. Então, daria exatamente 20, né? Então, isso aqui era 20, que era a parte de Z, ok?